Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos na teoria geral do delito e nós estamos trabalhando então os elementos do crime, o conceito analítico de crime. Crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Nessa caminhada, pessoal, nós estamos na primeira fase do crime, os elementos objetivos já foram do fato típico. Nós já vimos a conduta, já vimos o resultado, já vimos o nexo causal e também a tipicidade, junto também com a teoria do tipo. Dali, nós fomos para o elemento subjetivo, que é o dolo, depois para o elemento normativo, que é a culpa, vimos também o elemento híbrido, que é o préter-dolo dentro dos chamados crimes qualificados pelo resultado. Então, nós passamos para a transição para o segundo elemento do crime, começando a falar da consumação dentro do iter criminis. Da consumação, nós fomos para a tentativa, o crime tentado. E do crime tentado, a gente partiu para a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E na última aula nós terminamos o item 7. Agora nós temos mais 8 itens sobre esse tema. Embora sejam muitos itens, eles são pequenos, a maioria dá um recado para nós, mas eu sempre gosto de usar essa forma estrategicamente. Acho que ela faz muito bem para nós. O número 8, então, meus amigos, são os requisitos. Número 8. Requisitos. Esses requisitos que eu vou colocar aqui no quadro para vocês são dos dois institutos. São do arrependimento eficaz. Eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto, mas a gente sempre trabalha com a ordem da lei também, né? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aqui está. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Bom, ao todo, são 2 requisitos. Não é muita coisa, mas nós temos que sabê-los bem. O primeiro, qual é, meus amigos? Letra A, voluntariedade. E o segundo, eficácia. Certo? Uma coisa interessante aqui, talvez alguns de vocês vão pensar assim: ah, professor, claro, na desistência, voluntariedade, porque é desistência voluntária. E no arrependimento, eficácia, porque é arrependimento eficaz. Haha, fácil. Pois é, amigos, podem pensar assim, mas vocês têm que entender que esses dois precisam estar nos dois. O que eu quero dizer com isso? A desistência voluntária, ela tem que ter voluntariedade e tem que ter eficácia. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter os dois. Senão o instituto não existe. Certo? E a voluntariedade e a eficácia precisam estar também no arrependimento eficaz. Do mesmo jeito. Bom, sabendo isso, então, que tem que ter os dois nos dois, primeira coisa, nós temos que saber o que quer dizer voluntariedade. Voluntariedade, amigos, quer dizer livre de coação. Ou seja, a pessoa que está desistindo ou se arrependendo, ela não pode estar sendo coagida por alguém. Então não pode ter coação, seja física, seja moral. Livre de coação.
Sabe o que tem caído em prova? Até porque vocês sabem que existem bancas muito criativas, não é verdade? Tem caído em prova o seguinte, amigos, que voluntariedade também quer dizer que precisa ser espontâneo. Será que isso é verdade? Olha o que eu vou fazer aqui. Não. Quando fala em espontâneo, não necessita. Como assim, professor? Explica isso para nós. Vou explicar agora. Meus caros, espontaneidade quer dizer que algo vem da própria cabeça do indivíduo. Ele pensa assim. Certo? Mas voluntariedade apenas quer dizer o quê? Que o indivíduo não foi pressionado para desistir ou para se arrepender. A lei e a doutrina exigem voluntariedade, mas não exigem espontaneidade. Como assim, pessoal? Por exemplo, tá? Por exemplo, um sujeito deu uma facada numa pessoa para matá-la, ok? Fugiu do local. Contou o fato para o seu advogado. O seu advogado aconselhou esse indivíduo a evitar que essa pessoa morra. Disse para ele, vai lá e tenta evitar isso, vai lá, socorre. O indivíduo, então, acaba se convencido pelo advogado. Vai lá, socorre a pessoa, leva para o hospital e salva a sua vida. Isso é um exemplo clássico de arrependimento eficaz. Nesse exemplo, meus amigos, tá? Esse sujeito, ele teve uma conduta voluntária, ele não foi pressionado, ele não foi coagido e a ideia não partiu dele. Então, nesse exemplo, o indivíduo só vai responder pelos atos já praticados, que nesse caso é lesão corporal, dependendo dos ferimentos, leve, grave ou gravíssima. Certo? Perceberam a grande questão aqui? Agora, se a lei ou a doutrina exigissem espontaneidade, não seria cabível, porque não foi espontâneo. Então, o que eu estou querendo dizer? Não importa o motivo pelo qual o indivíduo desista de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Não importa, por exemplo, o seu receio de ser preso, se é o conselho do advogado, se é conselho de amigos, por exemplo, se é medo da mãe bater nele, não importa, certo? O que importa, e isso sim é importante, é que tenha que ser voluntário. Se ele é coagido, certo? Não vai valer. Se é coagido, vai responder pela tentativa. Um outro exemplo, né, pessoal? Não dá para esquecer. O indivíduo, por exemplo, dá uma facada para matar uma pessoa. Tá? Sai daí, conta para o seu advogado, ou para amigos, ou para a família, o que fez. Essas pessoas aconselham ele a ir lá e evitar o dano maior. Ele é convencido e vai. Quando chega, a vítima não está mais lá. Foi socorrida por terceiros. Foi socorrida por terceiros. Nesse caso, amigos, não houve desistência voluntária, certo? Não houve, porque ele acreditou, por exemplo, ter esfaqueado para matar e talvez a vítima estivesse morta. Então, cuidado. E não houve arrependimento eficaz, porque ele não tomou uma medida para impedir o resultado.
Nesse caso, o indivíduo vai responder por tentativa de homicídio. Ok? O outro requisito é a eficácia. E eficácia é o que, pessoal? É uma atitude capaz de impedir o resultado. Capaz de impedir o resultado, ou seja, amigos, lembrem que o arrependimento eficaz, ele só é válido nos crimes materiais, porque o artigo 15 ele diz ou impede que o resultado se produza, resultado naturalístico. Então tem que ser capaz de impedir o resultado. Então, por exemplo, na desistência voluntária, eu dou um tiro na vítima, certo? Ela tomba, eu vejo que ela não vai morrer e digo, tu nasceu de novo. Viro as costas e vou embora. No arrependimento eficaz, eu dou um tiro numa pessoa, por exemplo, certo? Coloco ela no carro, levo para o hospital. Ou então, vou pegar um outro exemplo aqui diferente. A empregada, aborrecida com a patroa, ministra veneno na refeição da patroa. Tomada pelo remorso, ela vai lá e ministra o antídoto. E a patroa bebe o antídoto. Todos esses atos, eles são capazes de evitar a produção do resultado. Virar as costas ao ver que a pessoa não vai morrer é eficaz, porque tu ainda tinha o plano criminoso nas mãos. Levar para o hospital e impedir a morte da pessoa é eficaz. Ministrar o antídoto é eficaz. Só que a eficácia tem que ser demonstrada. Porque se o resultado ocorrer, vamos por assim, ó. Se ocorrer, responderá pelo crime consumado. Responderá pelo crime consumado. Por quê? Porque não foi eficaz. Concordam comigo? Se eu dou uma facada numa pessoa para matá-la, que é o que eu quero, pego, coloco no carro, ok? Coloco no carro. Levo para o hospital. Chegando no hospital, a pessoa vem a morrer em virtude dos ferimentos, o meu ato não foi eficaz. Eu posso ter agido de forma voluntária, mas não houve eficácia. Então, faltou um requisito para o instituto. A empregada ministrou veneno na refeição da patroa. A patroa ingeriu a refeição. A empregada, movida pelo remorso, ministrou antídoto no suco. Mesmo assim, a patroa morreu. Não foi eficaz. Nesses casos, amigos, em que não há eficácia, o agente vai responder pelo crime consumado. Mas como tentou impedir, vai incidir aqui aquilo que nós chamamos de atenuante genérica do artigo 65 do Código Penal. Lá no artigo 65 do Código Penal, nós vamos ter circunstâncias que, quando vislumbradas, vão permitir que a pena seja reduzida. Não muito, alguns meses, mas são reduzidas. Vamos lá no 65, vamos dar uma olhada. Vamos lá no 65.
Tá aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Menor de 21 anos, não nos interessa, desconhecimento da lei, ter o agente. Letra B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Tá aqui. Ou seja, de forma eficiente, tem que ter ou tentado, evitar ou minorar as consequências. Certo? Procurado, tá aqui, ó. Ou seja, tentado fazer isso. E aí incide essa que vocês estão vendo aqui, então, que é uma atenuante. Não diz a quantidade, porque é o juiz quem vai determinar. Okay? Muito bem, esse foi o número 8. Número 9, um dos mais simples, mas vamos lá, Vamos falar sobre ele agora. Número 9 são os motivos. Me dê motivos. Tá aí. Motivos, pessoal. O que vocês precisam cuidar, certo? Com a questão dos motivos. Vocês têm que entender só uma coisa, que os motivos, eles são irrelevantes. Como assim, professor? Explica, por favor. Pois é. O que eu quero dizer para vocês, amigos, é que o que interessa é que o agente, ele desistiu voluntariamente e por causa dessa desistência, o resultado não aconteceu. Ou em virtude do seu arrependimento, ele tomou uma atitude e o resultado não aconteceu. Não importa, amigos, se foi por pena, se foi por arrependimento, se foi por motivos religiosos, não importa se foi por questões éticas, por questões profissionais, por questões morais, por questões cívicas, por questões étnicas, por questões louváveis. Nada disso interessa. O que importa, amigos, é que tenha que ficar demonstrado aqui, certo? A chamada mudança de dolo. Como assim, mudança de dolo? Significa que quando uma pessoa desiste, ela está mudando os seus planos, ela muda os planos dela. No momento que o sujeito, que o Tício tem 2 balas, dá um disparo e diz para o sujeito, eu não vou dar o segundo tiro, eu mudei de ideia. Mesmo que ele não fale, isso é o pensamento interno dele. E por esse pensamento interno ele vira as costas e vai embora. Se deram conta? Não importa o que está na cabeça dele que fez ele mudar de ideia. A não ser que tenha sido, por exemplo, a chegada da polícia e ele tenha corrido. Aí ele continuou com o dolo de homicídio. Ele não mudou. Isso é importante que os senhores cuidem. A empregada que ministrou o veneno no suco da patroa, não importa o motivo que fez ela ministrar o antídoto. O importante é que ela mudou o seu pensamento antes que o resultado acontecesse. É isso que nos interessa. Ok? Dito isso, vamos para o item 10.
O item 10 são os efeitos. Efeitos de quem? Da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Efeitos, amigos, eu vou botar aqui dois institutos, duas situações, aliás, e vamos marcar certinho, porque agora vocês já têm condições de marcar o que é. Vamos botar assim, ó. Tentativa e atos já praticados. Fica fácil, né? Vocês sabem o que eu vou fazer. Um X do lado da tentativa. Primeiro, para mostrar que nesses casos os efeitos não é o crime na forma tentada. Se eu quero matar a vítima, dou um tiro. Daí, em vez de dar o segundo tiro para consumar, eu viro as costas e vou embora, eu não responderei por tentativa de homicídio, porque as circunstâncias são próprias. Certo? Assim como a empregada que ministrou o veneno na refeição da patroa e depois ela ministrou o antídoto, ela não responderá por tentativa de homicídio, mas elas vão responder pelos atos já praticados. No primeiro exemplo, responderá por lesão corporal. Lembrando isso, né? No segundo exemplo, vai responder pelo quê? No segundo exemplo, meus amigos, vai responder pelo que gerar na patroa, né? Se for lesão corporal, vai responder. Se for só uma dor de barriga, não responde por nada. O indivíduo vai querer subtrair o som do carro, quebra o vidro do carro, vai tirar o aparelho, pensa melhor e vai embora. Isso nunca vai ser tentativa de furto. Porque nesses casos não há tentativa, mas responderá o agente pelo quê? Pelos atos já praticados. Nesse caso, artigo 163 do Código Penal, crime de furto. Certo? Vencido também o item 10. Faltando então 5 itens para terminarmos este tema. Número 11. Crimes culposos. Crimes culposos. Eu vou botar aqui, amigos, 4 situações, certo? E vamos ver como fica em cada uma delas crimes culposos. Muito bem. Dessa vez, eu não vou começar pelo primeiro. Não. Eu vou começar pelo segundo. Porque eu sei que o segundo vocês já sabem muito bem. Os crimes culposos, meus amigos, eles admitem tentativa? A resposta é não. Não admitem tentativa. E por que motivo? Porque a gente só tenta aquilo que a gente
quer, não é verdade? Como o nosso dolo está na conduta, não tem como tentar algo se a gente não tem vontade de consequência. Então, vontade e consciência, desculpe. Então, não há tentativa de crimes culposos. Por que também não cabe tentativa na desistência voluntária? Porque assim como tu só tenta o que tu quer, tu só desiste daquilo que tu está visando, né, do teu objetivo. Na desistência voluntária, tu precisa ter uma conduta dolosa e desistir dela. Na culpa, tu tem conduta dolosa? Não. Então, está fora. O arrependimento eficaz é a mesma coisa. Nesses três, meus amigos, é importante lembrar, exige-se o dolo na conduta. Certo? Não dá para esquecer isso. E a consumação, obviamente, amigos, que cabe nos crimes culposos, né? Aliás, obrigatoriamente, crime culposo sempre é consumado, até porque não cabe tentativa. Lembrando que na culpa imprópria, cabe qualquer um deles. Ok? Vencido também o item 11. Muito bem. Eu preciso agora entrar no item número 12. Mas o tempo dessa aula se esvaiu. Então agora é hora de tomarmos um cafezinho, tomarmos um chazinho e daqui a uns minutinhos então estamos de volta para dar continuidade a esse nosso tema. Aguardo vocês. Valeu, meus amigos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.